Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal. Muito bom ter você aqui comigo, muito bom estar com você todos os dias lendo a palavra santa do nosso bom Deus. E aí, gente, se você ainda não ativou o sininho, ative esse sininho, que eu não sei se é de cá ou se é de cá, mas eu acho que é de cá. Ativa o sininho, sabe por quê? Porque essa semana nós vamos ter devocional. Na verdade, nós vamos fazer pequenos estudos muito bons mesmo, do Catecismo de Heidelberg. Então, gente, é muito bom, eu vou esclarecer depois para vocês. Nós vamos estar fazendo breves estudos aí, uma vez na semana, tá bom? E a propósito também, compartilhe as mensagens com as pessoas da leitura da Palavra de Deus, convide elas para se inscreverem no nosso canal, aí também comente, todo comentário eu dou um jeitinho de responder, é difícil um que eu não responda, mas às vezes acontece, mas vá, escreva seu comentário, pelo menos um likezinho eu dou lá no seu comentário, tá bom? Eu dou uma olhada em todo dia. Que Deus possa estar abençoando você por estar conosco aqui também no nosso canal. E vamos divulgar para que mais pessoas participem conosco desta leitura, que é uma bênção, pelo menos na minha vida, tem sido bênção. Então, compartilhe, se inscreva, se você ainda não é inscrito, deixa a sua mensagem, deixa o seu like, diz que você gostou da nossa mensagem, tá bom? E hoje nós temos alguns aniversariantes. Eu tô citando aqui, gente, os aniversariantes que eu cito é porque eu vejo aqui, ó, no Facebook. Se você não me passar, porque eu não vou saber, eu vou saber se você não é meu amigo no Facebook, também eu não vou saber. Então, algumas pessoas eu já sei, né? Por isso, eu vou passando aqui o nome dessas pessoas que eu conheço e que talvez tenham acesso no nosso canal, tá bom? Ou alguém, né? Por exemplo, a Eliane Soares faz aniversário hoje, no dia 1º de junho. A Eliane é a esposa do reverendo José Batista, lá de Jaciara. E nós nos conhecemos no Instituto Bíblico, né? Há muitos anos atrás. Não sei se está inscrita no nosso canal, mas tem gente de Jaciara aí no nosso canal, não tem? Então, se tiver, leva meu abraço a Eliane. O Eduardo Link, ele acho que não está inscrito também no nosso canal. Ele é primo do meu esposo, né? Mas está fazendo aniversário hoje também. Meus parabéns vai também para ele. O Miguel Anderson Albino é meu primo, né? Sobrinho da Cida. Leva a Cida aí. O meu abraço pro Miguel. A Lídia Costa, nossa irmã lá da igreja de Tuiutaba, não sei se ela está na igreja presbiteriana, ela também está fazendo aniversário hoje. Então, parabéns para você que é do dia 1º de junho, porque nós já estamos no meio do mês, eu fui fazer para rimar aqui no meio do ano, né? Então, vamos lá, gente, ó. Segundo Samuel, capítulo 18, do versículo 1 até o capítulo 19, versículo 10. Eu já esclareci para algumas pessoas como que funciona, né? Isso aqui ontem, os capítulos são grandes, né? Os números grandes e os versículos são os númerozinhos pequenos. Depois a gente dá mais algumas dicas aí da palavra de Deus, né? Como nós falamos aí, a divisão dos livros já nas leituras, é só você acompanhar aí nossas leituras que nós temos tudo aí. O ano que vem, se Deus permitir, nós temos uma novidade no nosso canal. Eu vou continuar fazendo a leitura da Bíblia, porque eu leio a Bíblia todo ano e convido você a continuar lendo a Bíblia comigo. Não sei se é essa mesma versão, porque eu tô gostando muito dessa versão, desse estilo de leitura aqui, né? Ou se outro programa de leitura. Depois vocês vão me ajudar a escolher também no final do ano, tá? Vou trazer aí para vocês algumas sugestões e eu vou querer que vocês me auxiliem aí na escolha da leitura para o próximo ano. Esse é o 2º ano e eu sei que tem muita gente que está comigo desde o ano passado lendo a Bíblia. Então, vamos para a leitura.
Davi passou em revista os soldados que estavam com ele e nomeou generais e capitães para liderá-los. Em seguida, enviou-os em 3 grupos, um sob o comando de Joabe, outro sob o comando de Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, e o outro sob o comando de Itai, de Gate. O rei disse a seus soldados: também vou com vocês. Os homens, porém, se opuseram. O Senhor não deve ir, disseram. Se tivermos de recuar ou fugir, ou mesmo se metade de nós morrer, para eles não fará diferença. O Senhor vale por 10.000 de nós. Por isso é melhor que fique na cidade e nos envie ajuda se for necessário. Farei o que acharem melhor, disse o rei. Assim, ficou junto ao portão da cidade, enquanto os soldados saíam marchando em grupos de 100 e de 1.000. Vocês viram que interessante? Ele era rei, né? E acatou aqui a sugestão dos seus subordinados. Que legal, né? Davi não era à toa que era um homem segundo o coração de Deus, né? Bonito de se ver. O que você achou? Esses dias eu perguntei o que vocês acharam de um versículo, acho que só uma pessoa que respondeu. Compartilhei no canal. O que você achou disso aqui, dessa postura do rei? O rei deu a seguinte ordem a Joabe: Abisai e Itai, por minha causa, tratem Absalão com bondade. Não, peraí. Eu li errado aqui, né? Li errado. O rei deu a seguinte ordem a Joabe, Abisai e Itai. Entendi. Por minha causa, tratem o jovem Absalão com bondade. Todas as tropas ouviram o rei dar essa ordem a seus comandantes. Olha, nem com toda a perseguição do seu filho, ele o queria mal. Então saíram para o campo e a batalha começou no bosque de Efraim. Os soldados israelitas foram derrotados pelos homens de Davi. Houve grande matança naquele dia e 20.000 homens perderam a vida. A batalha se espalhou por toda a região e morreram mais homens no bosque do que os que foram mortos pela espada. Durante a batalha, Absalão deparou com alguns homens de Davi. Tentou fugir montado numa mula, mas ao passar debaixo dos galhos espessos de uma grande árvore, ficou enroscado neles pela cabeça. A mula continuou a correr e o deixou ali pendurado na árvore. Um dos soldados de Davi presenciou a cena e disse a Joabe: vi Absalão pendurado numa árvore. Você o viu? Perguntou Joabe. E por que não o matou ali mesmo? Eu teria recompensado com 10 peças de prata e um cinturão de guerreiro. Mas o soldado respondeu a Joabe: eu não mataria o filho do rei nem por 1.000 peças de prata. Todos nós ouvimos o rei dizer ao Senhor e a Abisai e a Itai: por minha causa poupem o jovem Absalão. E se eu tivesse traído o rei e matado seu filho, certamente ele ficaria sabendo, e o Senhor seria o primeiro a ficar contra mim. Não vou perder mais tempo discutindo com você, disse Joabe. Então pegou 3 dardos e atravessou com eles o peito de Absalão, quando ele ainda estava vivo pendurado na árvore. Em seguida, 10 jovens escudeiros de Joabe cercaram Absalão e o mataram. Então Joabe tocou a trombeta e seus homens pararam de perseguir o exército de Israel. Atiraram o corpo de Absalão numa cova profunda no bosque e sobre ela colocaram um monte de pedras. E todos os israelitas fugiram para suas casas. Quando ainda estava vivo, Absalão havia construído para si um monumento no Vale do Rei, pois disse: não tenho filho para dar continuidade a meu nome. Chamou-o de monumento de Absalão, como é conhecido até hoje. Então Aimaas, filho de Zadok, disse: deixe-me ir correndo dar ao rei a boa notícia de que o Senhor o livrou de seus inimigos. Não, disse Joabe, não será uma boa notícia para o rei saber que o filho dele morreu. Você pode servir de mensageiro em outra ocasião, mas não hoje. Então Joabe disse a um etíope: vai e conte ao rei o que você viu. O homem se curvou diante de Joabe e partiu correndo. Contudo, Aimaas, filho de Zadok, insistiu com Joabe: não importa o que aconteça, deixe-me ir também. Por que você quer ir, meu filho? Disse Joabe.
não haverá recompensa alguma pela notícia. Eu sei, mas deixe-me ir mesmo assim, implorou. Por fim, Joabe disse, está bem, pode ir. Então Aimaas pegou o caminho mais fácil pela planície e correu até Maanaim, à frente do etíope. Enquanto Davi estava entre os portões interno e externo da cidade, o guarda subiu até o terraço sobre a porta junto ao muro. Ao olhar dali, viu um homem correndo na direção deles. Gritou para avisar Davi e o rei respondeu, se está sozinho, traz boas notícias. Quando o mensageiro se aproximou, o guarda viu outro homem correndo na direção deles e avisou. Outro homem se aproxima. E disse o rei, também traz boas notícias. O primeiro homem corre como Aimaas, filho de Zadok, disse o guarda. Ele é um homem bom e traz boas notícias, respondeu o rei. Então Aimaas gritou para o rei, tudo está bem. Então Aimaas gritou para o rei, tudo está bem. Curvou-se diante do rei com o rosto no chão e disse, louvado seja o Senhor, seu Deus, que entregou os rebeldes que ousaram se levantar contra o meu senhor, o rei. E quanto a Absalão, perguntou o rei, ele está bem? Aimaas respondeu, quando Joabe me enviou havia grande confusão, mas não sei o que aconteceu. Espere aqui, disse o rei. E Aimaas ficou esperando ao lado. Então chegou o etíope e disse, tenho boas notícias para o meu senhor, o rei. Hoje o Senhor o livrou de todos que se rebelaram contra o rei. E quanto ao jovem Absalão, perguntou o rei, ele está bem? O etíope respondeu, que todos os inimigos do meu senhor, o rei, e todos os que se levantam para lhe fazer mal tenham o mesmo destino daquele jovem. O rei ficou muito abalado. Foi para o quarto que ficava sobre o portão da cidade e começou a chorar, andando de um lado para o outro. Clamava, ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera eu tivesse morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho, meu filho. Logo chegou a Joabe a notícia de que o rei chorava e lamentava a morte de Absalão. Quando o povo soube da grande tristeza do rei pela morte de seu filho, a alegria da vitória daquele dia se transformou em profundo pesar. O povo se entristecia com o rei, né? Os soldados entraram na cidade sem chamar a atenção, como se estivessem envergonhados e houvessem fugido da batalha. O rei cobriu o rosto com as mãos e continuou a chorar. Ah, meu filho Absalão! Ah, Absalão, meu filho, meu filho. Então Joabe foi até o quarto do rei e disse, hoje salvamos sua vida e a vida de seus filhos e filhas e de suas esposas e concubinas. No entanto, o Senhor age desse modo e nos faz sentir envergonhados. Parece amar os que o odeiam e odiar os que o amam. Hoje deixou claro que todos os seus comandantes e soldados não significam nada para o Senhor. Pelo visto, se Absalão tivesse sobrevivido e todos nós tivéssemos morrido, o Senhor estaria satisfeito. Duras palavras. Agora saia e vá parabenizar seus soldados, pois juro pelo Senhor que se o rei não for, nem um só deles permanecerá aqui nesta noite. Isso seria pior que todo o mal que já lhe aconteceu na vida. Assim o rei saiu e se sentou à entrada da cidade, e quando se espalhou a notícia de que o rei estava ali, todos foram vê-lo. Enquanto isso, os israelitas haviam fugido para suas casas, e em todas as tribos de Israel houve muita discussão. O povo dizia, o rei nos livrou de nossos inimigos e nos libertou dos filisteus, mas teve de fugir por causa de Absalão. Agora Absalão, a quem ungimos para reinar sobre nós, está morto. Não devemos demorar para trazer o rei Davi de volta. João 20, de 1 a 31. No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Correu e encontrou Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse, tiraram do túmulo o corpo do Senhor, não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou. Também viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte.
O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu e creu. Pois até então não haviam compreendido as Escrituras, segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Abaixou-se, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Os anjos lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o colocaram. Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não reconheceu. Mulher, por que está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela se voltou para ele e exclamou: Rabone, que em aramaico quer dizer mestre. Jesus lhe disse: Não se agarrem a mim, pois ainda não subi ao Pai, mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes: Eu vou subir para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena encontrou os discípulos e lhes disse: Viu o Senhor. Então contou o que havia falado. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Eles lhe disseram: Vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu: Não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser os meus dedos nelas e minha mão na marca em seu lado. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente e dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês, disse ele. Então disse a Tomé: Ponha seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Ponha sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse: Você crê porque você me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados neste livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Salmo 119, de 153 a 176. Vê meu sofrimento e livra-me, pois não me esqueci de tua lei. Defende a minha causa e liberta-me. Protege minha vida como prometeste. Os perversos estão longe da salvação, pois não dão importância a teus decretos. Senhor, como é grande a tua misericórdia. Restaura minha vida conforme teus estatutos. São muitos os que me perseguem e me afligem, mas não me desviei de teus preceitos. Ver esses traidores me dá desgosto, pois não obedecem à tua palavra. Vê, Senhor, como eu amo tuas ordens. Restaura minha vida por causa do teu amor. A própria essência de tuas palavras é verdade. Todos os teus justos estatutos permanecerão para sempre. Os poderosos me perseguem sem motivo, mas só diante de tua palavra meu coração treme. Alegro-me em tua palavra como quem descobre um grande tesouro. Odeio e detesto a falsidade, mas amo a tua lei. 7 vezes por dia te louvarei, porque os teus estatutos são justos. Os que amam tua lei estão totalmente seguros e não tropeçam. Anseio por teu livramento, Senhor. Tenho cumprido teus mandamentos. Tenho obedecido a teus preceitos, pois os amo muito. Sim, obedeço às tuas ordens e aos teus preceitos, pois vês tudo o que faço.
O Senhor ouve meu clamor. Dá-me entendimento como prometeste. Ouve minha oração. Livra-me conforme tua palavra. Que louvor transborde de meus lábios, pois tu me ensinas teus decretos. Que minha língua cante sobre tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justos. Estende a tua mão para me ajudar, pois escolhi seguir tuas ordens. Ó Senhor, anseio por teu livramento. Tua lei é meu prazer, que eu viva para poder te louvar e que teus estatutos me ajudem. Andei sem rumo como ovelha perdida. Vem buscar teu servo, pois não me esqueci os teus mandamentos. Provérbios 16, 14 e 15. A ira do rei é como uma sentença de morte, mas o sábio procura acalmá-lo. Quando o rei sorri à vida, seu favor refresca como chuva de primavera. Encerramos mais uma leitura e encerramos também o Salmo 119. E eu quero passar para vocês uma curiosidade que eu mesma pesquisei aqui. Alguém deve ter feito essa pesquisa também, mas nessa Bíblia aqui, há muitos anos atrás, quando eu morava ainda em Pochorel, eu tive a curiosidade de pesquisar o Salmo 119 e riscar aqui, ó, todos os versículos que falam sobre a lei dele, sobre mandamentos. Então tem algumas coisas que falam a lei do Senhor, suas prescrições, seus caminhos, mandamentos, preceitos, decretos, palavras, juízos, testemunhos, veredas, lei. Então tudo isso está relacionado à palavra de Deus. E eu fui pesquisar aqui e descobri que 3 versículos apenas do Salmo 119 não tem nenhuma referência a isso. E aqui estão eles, eu marquei aqui, ó. Esse daqui, o 84, né? Quantos vêm a ser os dias do teu servo, quando me farás justiça contra os que me perseguem? Então, esse aqui não fala, tá? Não tem nada sobre juízo, sobre palavra, sobre lei. O versículo 122 também, ser fiador do teu servo para o bem, não permitas que os soberbos me oprimem, né? Tá aqui a setinha também, indicando. E por último, esse aqui, ó, que é o 132, que diz assim: volta-te para mim e tem piedade de mim, segundo costumas fazer aos que amam o teu nome. E isso eu encontrei na revista E Atualizada, né? Que é essa versão aqui. Então, eu marquei todos os que não tinham, os demais todos falam alguma coisa, ou mandamentos, ou lei, testemunho, palavra, decretos, juízos, veredas, caminho. Então, tudo que diz respeito à palavra de Deus. Interessante. E eu pesquisei e descobri que são só 3 de 176 versículos, 3 apenas, não falam nada sobre lei, palavra. Entenderam? Curiosidade apenas. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento e o meu também. Deus é justo e bom? Vamos?